Você acha que hoje falta um pouco desse, desse critério que a indústria farmacêutica tem para algumas outras indústrias, tipo a indústria do suplemento e coisas assim? Uhum. Não, com certeza. Tipo, Muita porque gente. eu vejo muitas empresas, muitas pessoas falando que não, você precisa tomar tal suplemento, você precisa Uhum. tomar X coisa. E eu não sei o quanto disso é Aham, realmente aham. importante ou não, sabe? Cara, recentemente eu vi uma. Eu vou te responder já, mas eu adoro. Eu faço alguma conexão, tipo, você traz uma coisa que eu penso uma ideia interessante. Recentemente eu vi uma opinião de um cara, Kevin Klatt. Eu sempre leio o nome dele, tipo, Kevin Clark, alguma coisa assim, sabe? Tipo, daí eu já lembro do super-nome. Mas é Kevin Klatt, se eu não me engano. Ele é editor de uma das maiores revistas de nutrição que existem, tipo, atualmente, que é a American Journal of Clinical Nutrition. E esse cara, provavelmente um dos caras que mais pensam dentro da área da nutrição quando a gente pensa em nutrição clínica e pesquisa, assim. Ele tem uma visão muito boa clínica e ele tem uma visão muito boa, tipo, de como é que é o meio científico em geral, sabe? Eu vejo isso claramente em muitos médicos pesquisadores, mas eu vejo isso muito pouco com nutricionistas pesquisadores. E o cara é nutricionista e pesquisador, tipo, muito bom, muito inteligente, lá do Canadá. E ele trouxe recentemente uma opinião, assim, forte em relação a isso, de que não é só no Brasil aqui, tipo, lá fora é muito, assim, cresce cada vez mais o movimento de nutrição funcional e integrativa. Aqui no Uhum. Brasil se usa o mesmo termo e também existem algumas adaptações. E lá fora, tipo, é a mesma coisa, assim, é o pessoal promovendo dieta detox, é o pessoal promovendo suplementos que carecem de comprovação, assim. E ele também ficou indignado, ele trouxe um textinho, agora eu não vou lembrar tudo que ele trouxe, né? Mas ele fez uma argumentação muito boa e deu muito mais clareza pra mim também, porque era uma coisa que, sabe quando você pensa em alguma coisa, só que uma pessoa pensou de forma muito mais organizada e elaborada sobre Aham. aquilo, e aí você, cara, realmente, era isso que eu queria pensar e ele colocou em palavras exatamente. É, e trazendo que, assim, isso causa um prejuízo muito grande porque evita, na verdade, ou pelo menos tira a nossa força de avançar no conhecimento que realmente é útil para a nutrição clínica, por exemplo. Quando você pensa em umas bobagens que são muito implausíveis ou até tem algum resquício de verdade, só que precisa ser mais estudado e o pessoal está extrapolando para dizer que não, tem que ser feito, tem que ser usado, isso é desse jeito e acabou. Então Aham. tem muita coisa nesse meio, nesse mato, sim, de coisas que são extremamente implausíveis e coisas que têm alguma plausibilidade, mas precisa ser estudado melhor. E coisas que até têm muita plausibilidade, mas ainda falta alguns estudos. Tem tudo que é tipo de hipótese que está nesse meio termo aí, nessa zona. E, e as pessoas acabam pegando tudo isso e extrapolando para verdades finais, como se já tivesse uma resposta. E entra naquela história da gente de ser mais recompensatório você dar respostas em vez de você dar incertezas, sabe? De falar, não sei, Sim. não se tem resposta sobre isso. Ou dar uma resposta menos determinística, né? As pessoas não vão sentir tanta confiança e não vão estar satisfeitas. Tipo, por que eu vou confiar num cara que falou que suplementar tal nutriente não parece ter tanto benefício assim, ou ainda precisa ser mais estudado se eu tenho outro cara que está me prometendo um benefício comprando esse negócio, e é uma coisa que eu posso comprar, eu posso testar, sabe? Então eu fico muito mais inclinado aí por aquele outro caminho. E isso prejudica bastante o avanço, né? Porque você está usando potenciais cérebros que poderiam ajudar a gente a avançar no conhecimento, desperdiçando Qua- essa qua- potência. Quais os principais suplementos que a galera costuma divulgar, assim, que não tem muita evidência? Cara, eu acho que a grande maioria das situações onde você tem uma promoção de suplementos que tem pouca evidência ou tem evidência que tipo, realmente não funciona, são em benefícios que seriam, tipo assim, ó, uma coisinha a mais. Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso? A grande maioria dos suplementos, e tipo, eles foram realmente originalmente pensados justamente para resolver algum problema, tipo, algum déficit. Tipo, eu tenho deficiência de algum nutriente, ou eu tenho risco de ter alguma deficiência, ou eu tenho uma necessidade maior de determinado nutriente e aí eu preciso suplementar, porque o meu corpo precisa mais desse nutriente do que o normal, por exemplo. Essas são as situações mais plausíveis, assim, de que funcionam. Só que
as pessoas não querem isso. As pessoas não querem evitar certos problemas circunstanciais. Elas querem um bônus, elas querem uma coisinha a mais. Eu quero ficar mais focado, eu quero pensar melhor, eu quero ter mais produtividade. E como que eu faço isso? Eu faço isso melhorando minha rotina, eu faço isso criando hábitos de estudo, eu faço isso me organizando melhor, ou eu faço isso tomando uma cápsula? Eu acho que essa última opção vai ser um pouco mais atrativa, sabe? E acaba sendo mais atrativo isso, tipo, esses benefícios adicionais, ou de tomar uma coisa a mais do que o normal, tipo assim, ó, aumentar a sua vitamina D para cima do que é o recomendado, vai te dar um benefício maior ainda do que se você ficar nessa faixa normal. Você usar o ômega 3 numa dose maior do que é o necessário para você não ter deficiência, vai te promover um benefício maior ainda em termos cardiovasculares e você vai viver por mais tempo. Vai te dar um benefício cognitivo. Tipo isso. Então, assim. O pessoal extrapola pra algo a mais ali. Exato. É tipo assim. A grande maioria dos suplementos, eles envolvem nutrientes que existem no nosso corpo, a gente ou produz ou a gente consegue consumir pela alimentação. Quando é que faz mais sentido suplementar? Quando a gente tem baixos níveis no nosso corpo. E aí, pouco é ruim, geralmente. Deficiência é ruim. E pode não ser uma deficiência com manifestação clínica já, mas só por estar um pouquinho mais abaixo, é interessante você não permanecer baixo. Agora, em situações de você estar mantendo o nível adequado, tipo, nível saudável, é o ideal, é o ótimo. Então, pouco é ruim, o ideal ali, a faixa certa é ótimo. E raramente, você ter mais daquele nutriente ou mais daquela substância no seu corpo vai causar um benefício extra. E, assim, é muito fisiológico isso, sabe? Quando a gente olha para a fisiologia humana, a gente perde uma plausibilidade biológica grande de que dar mais nutriente, né, tipo suplementar um nutriente a mais ali do que realmente a gente precisa, vai ser de alguma forma utilizado pelo nosso corpo. Eu recentemente respondi uma pergunta sobre magnésio especificamente, tá, sobre isso. E eu pensei, cara, como é que eu posso responder isso aqui de uma forma que tem mais impacto e que a pessoa realmente saiba o quão implausível é isso. Eu não tô nem falando das evidências, porque tipo, se eu falar de evidência eu vou pegar, cara, não tem. Se a gente pega uma evidência qualquer, se a gente procura as evidências por, sei lá, suplementação de magnésio com desempenho cognitivo, desempenho acadêmico, maior produtividade, você vai procurar isso? Não tem. Tem, sei lá, 2, 3 estudos que usaram uma escala de cognição, estudos que não tiveram cegamento, ou estudos que tiveram algum financiamento importante ali de uma empresa que vende suplementos de magnésio, com a fórmula deles, que tipo, é o mais interessante, né? Que tem até empresa que faz uma fórmula de magnésio que nem mostra o que tem lá dentro. Tipo, daí o nome é mag não sei o quê, e aí você tem lá um magnésio quelado, não sei o que lá. E só eles vendem o negócio, e aí eles financiaram o único estudo que deu positivo. Sendo que, se fosse... Aí entra aquele negócio, né? Se fosse o rigor que você exige para medicamento, isso nunca entraria no mercado e as pessoas não iam tomar, sabe? Mas como é um suplemento, aí é natural, não sei o quê, o público aceita mais. E aceita também por aquela história de tipo, não, mas isso aqui não é indústria farmacêutica, isso daqui é mais natural, eles não são aqueles vilões lá. Sendo que é a mesma coisa, tipo... É uma indústria do suplemento. Exato. E às vezes é até o mesmo grupo. Tempero. Cara, eu acho que, se eu não me engano... exato. Cara, a indústria do tempero, ela vai revolucionar. Mas assim, às vezes até você pega um suplemento que a indústria farmacêutica vende muito, tipo multivitamínico. Sim. Você vai pegar lá quem são os maiores stakeholders, né, e quem é que realmente domina o mercado, tem nomes tipo Pfizer lá vendendo um monte de vitamina D. Aí a pessoa, e tipo assim, sabe, você tá dando dinheiro pra indústria que você demoniza, assim. Mas, a percepção do público é diferente, então, não só porque acha que é natural, mas porque acha que não é o vilão. Porque o vilão é a indústria farmacêutica, esse natural aqui é melhor. E também tem aquela questão da regulamentação, né? Então a Anvisa ela não tem o mesmo grau de exigência que ela tem para medicamento, vacina, do que para suplemento. Suplemento, desde que seja razoavelmente seguro, e não é difícil você fazer um suplemento seguro, é só ele não ter feito nenhum, é só ser um placebo, porque ele vai ser bem seguro. Total. Não vai ter uma preocupação. Exato. Uma das coisas que o pessoal mais fala, assim, na hora de... E aí, especificamente para emagrecimento, né? Eu acho que é bem interessante isso. É que, cara, suplementação, qualquer coisa para emagrecer, o que funciona não é tão seguro. Tipo assim, o que funciona vai te fazer mal. Vai dar colateral e vai dar efeito rebote depois. E as outras coisas que são seguras e que é tranquilo tomar, não vão te beneficiar, sabe? Tipo, o que funciona não vai ser tão seguro assim. Existe meio que uma... Vou botar entre aspas, tá? Mas você me corrige se eu estiver errado. Mas existe meio que uma regra geral, assim, da vida que tudo que vai te trazer ali um benefício, o corpo precisa entrar em uma certa homeostase, um certo equilíbrio, e, portanto, você vai ter colaterais, né? Meio que tudo tem isso, né?
Ou existe alguma coisa sem colateral? Não, assim, exceção da exceção, né? Tipo assim, exceção da exceção. E mesmo que sejam colaterais contornáveis, por exemplo, tipo, não te incomoda tanto, ou é raro, pouquíssimas pessoas têm, ou é transitório, então são colaterais que acontecem só durante um período de adaptação, início e depois não mais, por exemplo, bom, com medicamento, o exemplo que mais me vem na cabeça é metformina, medicamento para diabetes. Você usa metformina durante um tempinho, ela aumenta a diarreia com bastante frequência, assim. E as pessoas deixam de tomar metformina logo no início por causa disso. Pô, não tô tolerando. Mas muitas vezes se ela tivesse, sabe, se esforçado um pouquinho mais e tolerado um pouquinho mais, daqui a pouco você chegava num estágio em que a diarreia ela ia cessar. Tipo, claro, depende do medicamento. Para metformina a gente tem muito claro isso, que a incidência, né, de diarreia ela aumenta logo no início do uso, mas depois vai estabilizando e reduz e a pessoa tolera. E se ela continuar com diarreia, tem a possibilidade de usar outras formulações que, por exemplo, são absorvidas durante um tempo mais prolongado. Né? Então não é uma dose tão alta sendo absorvida de uma hora, né, abruptamente. Então aí costumam ser mais toleráveis. Aí se não tolera, muda por outro medicamento. Mas assim, eu acho que realmente é justo assim, dizer que a grande maioria das coisas que tem algum efeito benéfico, elas vão também ter algum efeito maléfico. Assim, sempre vai ter o ônus e o bônus. Né? Raras são as situações. E mesmo coisas naturais. Tem suplementos que vale a pena tomar? Tipo, você toma... O que você toma? O cara deve ter feito boas escolhas. Certamente. Não, eu acho que dentro do... Tipo assim, ó, eu prego por muitas coisas na internet. Tipo assim, por alimentação saudável, eu prego bastante. Só que eu não consigo seguir tão bem assim. Exercício físico, agora esse ano eu tô conseguindo ficar um pouco mais aderente. Mas suplementação é uma coisa que eu realmente... Eu digo que não é tão necessário assim e que circunstancialmente vai ser necessário. E nisso eu sigo, tipo, fielmente, assim. Pra mim, realmente E aí entra uma particularidade minha que eu acho que é importante a gente trazer porque pessoas têm particularidades. E aí isso entra a individualidade das pessoas. Na minha realidade, tipo, pra minha necessidade e o quanto que eu valorizo das coisas, né, das minhas preocupações em saúde, basicamente, eu não vejo a necessidade, tipo, de ver algum suplemento que até poderia ser benéfico pra mim e utilizar. E eu também me conheço, eu sei que minha aderência é muito ruim a qualquer coisa. Então, tipo, mesmo que eu precisasse usar um fármaco hoje, provavelmente eu ia ter uma aderência muito ruim se eu não fosse punido pela minha falta de aderência. Sim. Tipo, sei lá, sintomas fossem muito graves e daqui a pouco eu realmente fico um bom aderente. Mas assim, em questão de suplementação, se a gente for pensar para pessoas fisicamente ativas, que valorizam a atividade física, que, pô, estão dando um gás no treino, essas pessoas muitas vezes vão se beneficiar de creatina, por exemplo. Que elas vão ter um efeito que é comprovadamente eficaz e para uma coisa que ela valoriza. Agora, eu faço atividade física, mas eu não uso creatina. E aí, qual é a diferença aqui? Não é que para mim ela não vai fazer efeito, é que para mim não vale tanto a pena. E aí a gente poderia pensar, pá, por que não vale tanto a pena? Porque eu não valorizo tanto a atividade física assim a ponto de usar o suplemento todo dia. Tipo, eu acho que vai ser um saco e eu vou esquecer e para mim é um incômodo, sabe? E vai ter muita gente que vai ter isso também, tipo, esse tipo de comportamento. Não vai ser tão relevante assim. Ela não vai dar um valor tão grande para esse benefício pequeno na atividade física, no desempenho físico, a ponto de tomar todo dia creatina. Mas poderia ser diferente para uma pessoa que valoriza atividade física, só que valoriza se o efeito da creatina fosse muito grande. Vamos supor que hoje o efeito da creatina seja de 5%, aumenta a sua força. E você percebe que isso é pouco. Tipo, que isso não é tão importante para você. Você gosta de treinar, você valoriza, mas 5% é muito pequeno. Talvez você não use. Mas você, praticando atividade física e tudo mais, valorizando do jeito que você valoriza, se agora a creatina fosse turbinada, de alguma maneira eles inventaram uma creatina que se liga melhor e, sei lá, ela faz alguma coisa diferente no corpo e agora o efeito dela é 50%. Aí você pensa, caraca, não, esse tamanho de efeito é importante. Essa creatina chama Duratex. Já criaram um spoiler. Inclusive, se você comer o cupom, você... Lutz texto, você pode comprar. Mas, não, exatamente, tipo assim, até tem, né? Mas se tivesse essa creatina mais segura e natural e tivesse um efeito muito maior, eu ficaria inclinado a usar. Então, dependendo do tamanho de efeito, você pode ficar inclinado a usar alguma coisa ou não.